Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para a gente caminhar mais um bocadinho na palavra do Senhor. O texto que a gente vai ler hoje é Juízes, capítulo 11. Eu não vou ler o capítulo todo porque é longo e ler somente alguns versículos pode não dar muito sentido. Mas fica para você ler depois ou ouvir na sua casa. Juízes, capítulo 11, vai nos contar a história de Jefté. Vai dizer que Jefté ele era filho de um gileadita, tribo de Gileade, e de uma prostituta. Foi um filho que nasceu fora do casamento. E o pai de Gileade tinha outros filhos dentro do casamento. Quando o pai de Gileade, de Jefté, morreu, os irmãos dele expulsaram Jefté da família. Ele era um bastardo. Os irmãos em momento nenhum considerou que Jefté era sangue deles, que ele não tinha culpa se a mãe dele era uma prostituta, não levaram em consideração. Que ele simplesmente foi uma criança que nasceu, ninguém escolhe a família que nasce, ninguém escolhe a barriga que nasce. E Jefté saiu da casa dele humilhado. Os irmãos de Jefté só olharam para ele como se ele fosse um filho bastardo, como se ele não fosse nada, como se ele não tivesse valor nenhum. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas olham para as outras, né? E vê a família desajustada. Só que aquele que está olhando, muitas vezes, eu arrisco a dizer, 99,9% deles também a sua família é desajustada. Mas é aquele, né? Não tem aquele ditado feio que a gente diz, o macaco senta em cima do rabo e fica olhando do outro? Então, e tem muitas pessoas assim, mas tem gente que consegue lidar com isso de uma maneira melhor. Tem outras que têm dificuldade, porque cada um é de um jeito, né? Jefté soube lidar muito bem com isso. Espero que você saiba lidar bem. Se não estiver lidando bem com isso, entenda que o Senhor, ele não olha você como as pessoas olham você. Que Deus não está nem aí para as famílias desajustadas. Se a gente for olhar a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, o que mais tinha, eram famílias desajustadas. E isso não impediu que o Senhor agisse na vida delas, né? Ter uma família desajustada não é uma condenação. Parece que a sociedade, elas moldam, e isso é bastante hipócrita, né? Uma hipocrisia sem tamanho, molda o modelo de família que eles querem, e agora está surgindo um novo modelo. Então, se você está se encaixando naquilo que a sociedade sempre diz que tem que ser daquele jeito, porque senão você não faz parte, agora vai ficar mais difícil. Então, é melhor entender que o Senhor é aquele que te acolhe. Se você é um Jefté, seja homem, seja mulher, mas alguém que foi rejeitado, alguém que toda a vida você ouviu, é como se você nem fizesse parte desse mundo, porque a sua família é desajustada. A família de Jesus ela é bastante ajustada para te acolher. Os irmãos de Jefté não o reconheceu como o irmão de sangue. Ele só conseguia olhar para Jefté e ver que ele era filho de uma prostituta. Nem lembrava que eles eram filhos do mesmo pai. Então, quando eles apontavam Jefté, eles estavam apontando eles mesmos, porque Jefté tinha sangue deles, embora não tinha o da mãe, mas tinha sangue do pai. E quando a sociedade aponta uma pessoa, está apontando ele mesmo, porque nós somos filhos do mesmo pai. O sangue de Jesus foi derramado na cruz por todos. A família do pai de Jefté era uma família bastante respeitada, porém a mãe era considerada uma mulher desprezível, mas Deus não desprezou Jefté e nem a mãe dele. Com certeza, todo aquele que chega a Deus é bem recebido. Então você pode mudar o rumo da sua família. Se até aqui, né, você veio de uma família, às vezes o pai e a mãe, né, que não foi legal, ou um ou outro não foi muito legal, mas o Senhor está te dando a oportunidade de você arrumar essa bagunça toda.
se achegando ao Senhor, começando a orar. Agora começa uma nova geração, começa tudo novo. Não importa como você foi gerado, não importa. Mas tem uma coisa que é muito bem certa. Você nasceu pela vontade de Deus. Porque se Deus não quisesse, você não teria nascido. Ponto. A vontade de Deus, ela é soberana. As pessoas rotulam as outras, né? As pessoas te rotularam e você aceitou o rótulo. Começa a fazer o seguinte, pega esse rótulo, tira. Esse rótulo não é meu. Você é filho de Deus. Você nasceu para ser filho de Deus. O sangue que foi derramado na cruz, ele é para você também. Não importa o que os pais fizeram ou fazem, nós é que escolhemos o nosso caminho, aquilo que eu falei ainda agora. Está em nós querer mudar, está em nós querer olhar para a cruz e não aceitar aquilo que a sociedade, aquilo que as pessoas à nossa volta, da nossa família, às vezes pessoas muito más, não, mas o seu pai foi isso, a sua mãe foi aquilo, e o seu avó, e não sei lá mais quem. Não interessa quem foi, interessa quem você é. Então quero te convidar nesse dia a se levantar do seu lugar, se levantar desse lugar de sofrimento. Quem sabe que você está assim, igual um feto encolhido no canto, não fisicamente, mas no seu estado emocional, no seu estado psíquico, encolhido, dizendo: eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu nunca vou ser, e a culpa é do meu pai, e a culpa é da minha mãe, até com raiva deles. Não. Se levanta, se coloca em pé. Para de olhar para baixo, olha para cima, olha para a cruz, olha para o sacrifício de Jesus no Calvário, que foi para te tirar dessa situação e de qualquer outra situação. Não aceite o rótulo. Aí depois a Bíblia conta que Jefté foi embora, aí estourou uma guerra, e quem era o valente? Quem era o valoroso? Quem sabia resolver aquela situação? Era Jefté. Aí foram os anciãos da cidade lá implorar, pedir: Jefté, volta. Com as minhas palavras agora, porque se você não voltar, a gente vai morrer. Nós precisamos de você. Porque Jefté, ele foi embora, se juntou com, a Bíblia fala que ele juntou com os homens maus, com os vagabundos, era o que tinha para ele. Mas quando os anciãos chegaram lá e falaram: Jefté, volta, ele falou: eu volto, mas tem uma condição, eu vou liderar sobre vocês. Volte dessa sua situação que você está e lidere. Não estou falando liderar sobre as pessoas. Não estou falando para você chegar e se impor sobre as pessoas. Mas lidere sobre as suas emoções. Lidere sobre seu sentimento. Lidere sobre esse negócio que está esmagando o teu coração. Sobre esse peso que colocaram sobre você. Você não está aguentando mais carregar. Lidere. Lidere. Lidere, porque você nasceu não para ser esmagado, mas você nasceu para andar em pé, olhando para a cruz, servindo a Cristo. Então eu te convido a sair desse lugar que você está, de destruição, de derrota. A minha oração nesse dia é que a mão poderosa do Senhor te alcance nessa hora, não é depois. É no momento que você estiver ouvindo esse vídeo. A mão do Senhor te alcance e te resgate dessa situação que você está. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que em tudo aquilo que você colocar as tuas mãos, inclusive sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre as suas coisas, seja abençoado para a glória de Deus. Amém.